Paz do Senhor, queridos amados irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Plenitude do Evangelho Audiobooks. Eu sou Alexander de Oliveira. Hoje lhes trago a mensagem do Dr. David Martin Lloyd Jones, cujo título é Mortificando o Pecado pelo Espírito Santo. Ele fala sobre como vencer o pecado. Ele fala sobre a capacidade que nós temos para vencer o pecado. O objetivo é que você entenda isso e a partir de hoje você possa, com a graça de Deus e o poder capacitador do Espírito, vencer o pecado em sua vida. Deus abençoe a todos. Mortificando o pecado pelo Espírito Santo. Romanos 8, 12 e 13. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. A santificação é um processo em que o próprio homem desempenha uma parte. Nessa parte, o homem é chamado a fazer algo pelo Espírito que está nele. Consideraremos agora o que exatamente o homem tem de fazer. A exortação é esta: se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo. O crente é chamado a mortificar os feitos do corpo. Temos, primeiramente, de abordar a palavra corpo, que se refere ao nosso corpo físico, nossa estrutura física, conforme vemos também no versículo 10. A palavra não significa carne. Até o grande doutor John Noe se enganou neste ponto e trata a palavra como uma alusão à carne e não ao corpo. Mas o apóstolo, que antes falara tanto a respeito de carne, agora fala sobre o corpo. Ele fez isso nos versículos 10 e 11, assim como fizera no versículo 12 do capítulo 6. Paulo se referia a este corpo físico em que o pecado ainda permanece e que um dia será ressuscitado em incorruptibilidade e glorificado, para tornar-se semelhante ao corpo glorificado de nosso bendito Senhor e Salvador. Enfatizo novamente que temos de ser claros neste assunto, porque está sujeito a ser mal-entendido. O ensino não é que o corpo humano ou a matéria são inerentemente pecaminosos. Já houve heréticos que ensinaram esse erro conhecido como dualismo. Ao contrário disso, o Novo Testamento ensina que o homem foi criado bom, tanto em corpo, alma e espírito. Não ensina que a matéria é sempre má e que por essa razão o corpo é sempre mau. Houve um tempo em que o corpo era totalmente livre do pecado, mas quando o homem caiu e pecou, todo o seu ser caiu, e ele se tornou pecaminoso no corpo, mente e espírito. Temos visto que, pelo novo nascimento, o espírito do homem é liberto. Ele recebe vida nova. O espírito é vida por causa da justiça, conforme Romanos 8 e 10. Mas o corpo ainda está morto por causa do pecado. Esse é o ensino do Novo Testamento. Em outras palavras, embora o crente seja regenerado, ainda permanece em um corpo mortal. Por isso enfrentamos problemas para viver a vida cristã, visto que temos de lutar contra o pecado enquanto estivermos neste mundo, pois o corpo é fonte e instrumento de pecado e corrupção. Nossos corpos ainda não foram redimidos. Eles o serão, mas agora o pecado ainda permanece neles. Conforme vimos, o apóstolo deixa isso bem claro. Em 1 Coríntios 9, 27 ele disse: esmurro o meu corpo. Por quê? Porque o corpo nos impele a obras más. Isso não significa que os instintos do corpo são em si mesmos pecaminosos. Os instintos são naturais e normais, não sendo inerentemente pecaminosos. Mas o pecado que permanece em nós está sempre tentando levar os instintos naturais a direções erradas. O pecado tenta levá-los a afeições imoderadas, a exagerá-los. Tenta fazer-nos comer demais, satisfazer em excesso todos os nossos instintos, de modo que se tornem imoderados. Vendo esse assunto de outro ângulo, esse princípio pecaminoso tenta impedir-nos de dar atenção
ao processo de disciplina e autocontrole ao qual somos constantemente chamados nas páginas das Escrituras. O pecado remanescente no corpo tende a agir dessa maneira. Por isso, o apóstolo fala sobre os feitos do corpo. O pecado tenta tornar o natural e normal em algo pecaminoso e mau. O termo mortificar explica-se a si mesmo. Mortificar significa matar, trazer a morte. Logo, a exortação diz que temos de matar, pôr um fim nos feitos do corpo. De uma perspectiva prática, esta é a grande exortação do Novo Testamento em conexão com a santificação e se dirige a todos os crentes. Como devemos fazer isso? O apóstolo esclarece: se, pelo Espírito, mortificardes os feitos do corpo. Pelo Espírito. É claro que o Espírito é mencionado particularmente porque a sua presença e sua obra são características peculiares do verdadeiro cristianismo. Isto é o que diferencia o cristianismo da moralidade, do legalismo e do falso puritanismo, pelo Espírito. O Espírito Santo, conforme já vimos, está em nós, crentes. Você não pode ser um crente sem o Espírito Santo. Se você é um crente, o Espírito Santo de Deus está em você, agindo em você. Ele nos capacita e nos dá forças e poder. Ele nos traz a grande salvação que o Senhor Jesus Cristo realizou, capacitando-nos a desenvolvê-la. Portanto, o crente nunca deve se queixar de falta de capacidade e poder. Se o crente diz: "Eu não posso fazer isso", está negando as Escrituras. Aquele que é habitado pelo Espírito Santo nunca deve proferir tais palavras. Fazê-lo significa negar a verdade a respeito dele mesmo. Conforme disse o apóstolo João, o crente é alguém que pode dizer: "Temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça." João 1,16. No capítulo 15 de seu Evangelho, João descreve os cristãos como ramos da videira verdadeira. Por isso, nunca devemos afirmar que não temos poder. Certamente o diabo está ativo no mundo e tem grande poder. Contudo, conforme 1 João 4,4, maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Ou considere novamente aquela importante declaração feita em 1 João 5,18 e 19. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. A expressão "não vive em pecado" expressa uma ação contínua no presente, e o sentido é este: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Por que não? Porque aquele que nasceu de Deus, ou seja, o Senhor Jesus Cristo, o guarda e o maligno não lhe toca. João afirmou que isso é verdade em relação a todos os crentes. O crente não vive no pecado porque Cristo está vivendo nele, e o maligno não pode lhe tocar. Isto significa não somente que o maligno não exerce controle sobre o crente, mas também que o maligno não pode nem mesmo lhe tocar. O crente não está sob o poder do maligno. E para incutir isso no crente, João afirmou em seguida: sabemos que somos de Deus. E quanto ao mundo, o mundo inteiro jaz no maligno. 1 João 5,19. O mundo está nos braços e domínio do maligno que o controla. O diabo tem completamente em suas mãos e controle o mundo e os homens que pertencem ao mundo, os quais são suas vítimas indefesas. Não há sentido em dizer a tais pessoas que mortifiquem os feitos do corpo. Elas não podem fazer isso. Por quê? Porque estão sob o poder do diabo. Mas a situação do crente é outra. Ele pertence a Deus e o maligno não lhe pode tocar. O diabo pode rugir para o crente e amedrontá-lo ocasionalmente, mas não pode lhe tocar e muito menos controlá-lo. Essas são as afirmações típicas que o Novo Testamento faz a respeito do crente. E quando compreendemos que o Espírito está em nós, experimentamos o seu poder. Somos chamados a usar e exercitar o poder que está em nós pela habitação do Espírito Santo. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne como se constrangidos a viver segundo a carne.
Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito, que habita em vós, mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. A exortação diz que devemos exercitar o poder que está em nós pelo Espírito. O Espírito é poder e está habitando em nós. Por isso somos instados a exercer o poder que está em nós. Mas como isso se realiza na prática? Para começar, temos de entender nossa posição espiritual, pois muitos de nossos problemas se devem ao fato de que não compreendemos e não recordamos quem e o que somos como crentes. Muitos se queixam de que não têm poder e de que não sabem fazer isto ou aquilo. O que precisamos lhes dizer não é que eles são absolutamente incapazes e que devem desistir. Pelo contrário, todos os crentes precisam ouvir estas palavras de 2 Pedro 1, 2-4, que diz: graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Tudo que conduz à vida e piedade nos foi dado por meio do conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. E outra vez, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas, por meio dessas muito grandes e preciosas promessas, vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Apesar disso, há crentes que lamentam e se queixam de não terem forças. A resposta para esses crentes é esta: todas as coisas que dizem respeito à vida e à piedade lhes foram dadas. Parem de lamentar. Parem de murmurar e se queixar. Levantem-se e usem o que está em vocês. Se vocês são crentes, o poder está em vocês pelo Espírito Santo. Vocês não estão desamparados. Todavia, o apóstolo Pedro não parou ali. Ele disse também: aquele a quem estas coisas não estão presentes. Em outras palavras, o homem que não faz as coisas sobre as quais foi exortado é cego, vendo só o que está perto. 2 Pedro 1,9. Ele tem uma visão curta, havendo esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Não possui uma visão verdadeira da vida cristã. Está falando e vivendo como se fosse uma pessoa não regenerada. Ele diz: não posso continuar sendo cristão, é demais para mim. Pedro exorta esse homem a compreender a verdade a respeito de si mesmo. Precisa ser despertado, ter seus olhos abertos e sua memória refrescada. Ele precisa se animar e fazer, em vez de lamentar as suas imperfeições. Além disso, temos de compreender que, se somos culpados de pecado, entristecemos o Espírito Santo de Deus que está em nós. Pecamos a todo momento. O fato deveras grave não é o de que pecamos e nos tornamos infelizes, e sim o de que entristecemos o Espírito de Deus que habita em nosso corpo. Quão frequentemente pensamos nisso? Acho que, ao falarem comigo a respeito desse assunto, as pessoas sempre falam sobre si mesmas. Meu erro. Estou sempre caindo nesse pecado. Este pecado está me desanimando. Falam completamente a respeito de si mesmas. Não falam sobre o seu relacionamento com o Espírito Santo. E por essa razão, o homem que compreende que o maior problema de sua vida pecaminosa é o fato de que está entristecendo o Espírito Santo, esse homem para de fazer isso imediatamente. No momento que o crente percebe que esse é o seu verdadeiro problema, ele lida com esse problema. Não se preocupa mais com seus próprios sentimentos. Quando o crente compreende que está entristecendo o Espírito Santo de Deus, ele age imediatamente. Outra consideração importante sobre este tema geral é o fato de que temos sempre de nos fixar no alvo crucial. Pedro enfatizou isso no mesmo capítulo da sua epístola, 2 Pedro 1, 10 e 11. Procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum,
pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se vocês fizerem o que os exorto a fazer, ele disse, a morte, quando lhes chegar, será algo maravilhoso. Vocês não somente entrarão no reino de Deus, antes terão uma ampla entrada. Haverá um desfile triunfante. Os portões do céu serão abertos e haverá grande regozijo. Pedro não estava referindo-se à nossa salvação presente, e sim à nossa glorificação final, a nossa entrada nos tabernáculos eternos. Portanto, temos de manter os olhos fixos nesse alvo. Nosso maior problema é que sempre estamos olhando para nós mesmos e para o mundo. Se pensarmos mais e mais sobre nós mesmos como peregrinos da eternidade, o que de fato somos, todo o nosso viver será transformado. Paulo afirmou isso no versículo 11 deste capítulo. Mantenham seus olhos nisso. Ele disse em outras palavras, mantenham seus olhos no alvo. João disse a mesma coisa. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. 1 João 3, 2 e 3. A causa de muitos de nossos problemas, como crentes, é que vivemos demais para este mundo. Persistimos em esquecer que somos apenas peregrinos e forasteiros neste mundo. Pertencemos ao céu. Nossa pátria está no céu, Filipenses 3 e 20, e estamos indo para lá. Se apenas mantivéssemos isso diante de nossa mente, o problema de nossa luta contra o pecado assumiria um aspecto diferente. Devemos nos mover agora do geral para o específico, relembrando-nos de que tudo é feito pelo Espírito, com uma mente iluminada por ele. O que temos de fazer especificamente? O ensino do apóstolo pode ser considerado sob dois aspectos, direto e negativo, indireto e positivo. No aspecto direto ou negativo, a primeira coisa que o crente tem de fazer é abster-se do pecado. É bem simples e direto. Pedro disse, amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. 1 Pedro 2 e 11. Esse é um ensino bastante claro. Aqui não há qualquer sugestão de que somos incapazes, temos de desistir da luta e entregar tudo ao Senhor ressuscitado. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes. Parem de fazer isso. Parem imediatamente, não o façam mais. Vocês precisam se abster totalmente desses pecados, essas paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Vocês não têm o direito de dizer, sou fraco, não posso, as tentações são poderosas. A resposta do Novo Testamento é, parem de fazer isso. Vocês não precisam de hospital e de um tratamento médico. Precisam se recompor e compreender que são peregrinos e forasteiros. Exorto-vos a vos absterdes. Vocês não têm qualquer negócio com essas coisas. Lembrem outra vez o ensino de Efésios 4. Aquele que furtava, não furte mais. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Não haja em vocês nenhuma dessas conversas ou gracejos tolos. Não façam isso. Abstenham-se. É tão simples e claro como estas palavras. Parem de fazer isso. Em segundo lugar, de modo específico, citando outra vez as palavras do apóstolo em Efésios, não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Efésios 5, 11 e 12. Observe o que ele disse, não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Vocês não devem apenas abster-se dessas coisas, mas também não ter comunhão com pessoas que fazem essas coisas
ou têm esse modo de vida. Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. O princípio governante de sua vida deve ser o não associar-se com pessoas desse tipo. Fazer isso é ruim para você e lhe será prejudicial. Não devemos ter qualquer comunhão com o mal. Antes precisamos fugir dele e nos manter tão distantes quanto pudermos. Outro termo é esmurrar, 1 Coríntios 9, 27. Esmurro o meu corpo, disse o apóstolo. Todo atleta, ou seja, aquele que compete nas corridas, em tudo se domina. As pessoas que passam por treinos visando as grandes competições atléticas são bastante cuidadosas quanto à sua dieta. Param de fumar e ingerir bebidas alcoólicas. Quão cuidadosos eles são. E fazem tudo isso porque desejam ganhar o prêmio. Se eles faziam isso, disse Paulo, por causa de coisas corruptíveis, quanto mais devemos disciplinar-nos a nós mesmos. O corpo tem de ser esmurrado. Nas palavras de Nosso Senhor, registradas em Lucas 21:34, há uma sugestão a respeito de como isso deve ser feito. Ele disse: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente. Não coma nem beba demais. Não se preocupe excessivamente com as coisas deste mundo. Coma o suficiente e o alimento correto, mas não se torne culpado de excesso. Se uma pessoa satisfaz em demasia seu corpo, com alimento, bebida ou outra coisa, ele achará mais difícil viver uma vida cristã santificada e mortificar os feitos do corpo. Portanto, evite todos esses obstáculos, pois do contrário seu corpo se tornará indolente, pesado, moroso e lânguido. Há uma intimidade tão grande entre o corpo, a mente e o espírito, que achará grande problema em seu conflito espiritual. Esmurre o corpo. Outra máxima usada pelo apóstolo na Epístola aos Romanos se acha no capítulo 13. Revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Versículo 14. Se querem mortificar os feitos do corpo, nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. O que isso significa? Em Salmo 1, achamos um discernimento claro quanto ao significado dessas palavras do apóstolo. Eis a prescrição. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. Se vocês querem viver esta vida piedosa e mortificar os feitos do corpo, não gastem tempo permanecendo nas esquinas das ruas, porque se fizerem isso, provavelmente cairão em pecado. Se permanecerem no lugar por onde o pecado talvez passará, não se surpreendam se voltarem para casa em tristeza e infelicidade, porque caíram no pecado. Não se detenham no caminho dos pecadores, e menos ainda devem vocês assentar-se na roda dos escarnecedores. Se permanecerem em tais lugares, não haverá surpresa em caírem no pecado. Se vocês sabem que certas pessoas lhes são má influência, evitem-nas, fujam delas. Talvez vocês digam: eu me ajunto com elas para ajudá-las, mas percebo que todas as vezes elas me levam ao pecado. Se isso é verdade, não estão em condições de ajudá-las. No livro de Jó, o homem sábio disse: fiz aliança com meus olhos. Jó 31, verso 1. Era como se dissesse: olhem diretamente, não olhem para a direita ou para a esquerda. Cuidem de seus olhos propensos a vaguear. Esses olhos que se movem quase automaticamente e veem coisas que iludem e induzem ao pecado. Façam uma aliança com seus olhos, declara esse homem. Concorde em não olhar para coisas que tendem a levá-lo ao pecado. Se isso era importante naqueles dias, é muito mais importante em nossos dias, quando temos jornais, cinemas, outdoors, televisão e assim por diante.
Se há uma época em que os homens precisam fazer aliança com seus olhos, esta época é agora. Tenham cuidado com o que leem. Certos jornais, livros e diários, se os lerem, eles lhes serão prejudiciais. Vocês devem evitar tudo que lhes prejudique e diminui sua resistência. Não olhem na direção dessas coisas. Não queira nada com elas. Na palavra de Deus, vocês são instruídos a mortificar os feitos do corpo e não satisfazer a carne no tocante às suas concupiscências. Agradeça a Deus pelo Evangelho poderoso. Agradeça a Deus pelo Evangelho que nos diz que agora somos seres responsáveis em Cristo e que nos exorta a agir de um modo que glorifica o Salvador. Portanto, nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Meu próximo assunto é sobremodo importante. Enfrentem as primeiras movimentações e impulsos do pecado em vocês. Combatam-nos logo que aparecerem. Se não fizerem isso, estão arruinados. Vocês cairão conforme somos ensinados na Epístola de Tiago. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. A primeira moção do pecado é um encantamento, uma leve incitação de cobiça e sedução. Esse é o momento em que temos de lidar com o pecado. Se deixarem de enfrentar o pecado nesse estágio, ele os vencerá. Cortem o mal pela raiz. Ataquem-no de imediato. Nunca lhes permitam qualquer avanço. Não o aceitem de maneira alguma. Talvez sintam-se inclinados a dizer: bem, não farei tal coisa. Mas se aceitam a ideia em sua mente e começam a afagá-la e entretê-la em sua imaginação, vocês já estão derrotados. De acordo com o Senhor, vocês já pecaram. Não precisam realmente cometer o ato. Nutri-lo no coração já é o suficiente. Permitir isso no coração significa pecar aos olhos de Deus, que conhece tudo a respeito de nós e vê até o que acontece na imaginação e no coração. Portanto, destruam o mal pela raiz. Não tenham qualquer relação com ele. Parem-no imediatamente ao primeiro movimento, antes que comece a acontecer este processo ímpio descrito por Tiago. No entanto, lembrem-se de que isto, que será nosso próximo assunto, não significa repressão. Se vocês apenas reprimirem uma tentação ou esse primeiro movimento do pecado, ele provavelmente surgirá novamente com mais vigor. Nesse sentido, concordo com a psicologia moderna. A repressão é sempre má. Então, o que devo fazer? Alguém pergunta. Eu respondo: quando sentir aquele primeiro movimento do pecado, erga-se e diga: isto é mal, isto é vileza, é aquilo que expulsou do paraíso os nossos primeiros pais. Rejeite-o, enfrente-o, denuncie-o, odeie-o pelo que é. Assim terá lidado realmente com o pecado. Você não deve apenas fazê-lo recuar com um espírito de temor e de maneira tímida. Traga-o à luz, exponha-o, analise-o e denuncie-o pelo que ele é até que o odeie. Meu último assunto neste tema é que se você cair no pecado, e quem não cai, não restaurem a si mesmos de modo superficial e apressado. Leiam 2 Coríntios 7 e considerem o que Paulo disse sobre a tristeza segundo Deus que produz arrependimento. Outra vez, tragam à luz aquilo que fizeram. Contemplem-no, analisem-no, exponham-no, denunciem-no, odeiem-no e denunciem a si mesmos. Mas não façam isso de um modo que os atire nas profundezas da depressão e desânimo. Sempre tendemos a ir aos extremos. Ou somos muito superficiais ou muito profundos. Não devemos curar superficialmente a ferida, mas tampouco devemos lançar-nos no desespero e melancolia, dizendo que tudo está perdido, que não podemos ser crentes e retornar ao estado de condenação. Isso é igualmente errado.
Temos de evitar ambos os extremos. Façam uma avaliação honesta de si mesmos e do que fizeram, condenando totalmente a si mesmos e seu ato. Porém, compreendam que, confessando-o a Deus, sem qualquer desculpa, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Se vocês fizerem essa obra de maneira superficial, cairão novamente no pecado. E se vocês se lançarem em um abismo de depressão, hão de sentir-se tão desesperados que cairão em mais e mais pecado. Uma atmosfera de melancolia e fracasso leva a mais fracasso. Não caiam em nenhum desses erros, mas respondam à obra da maneira como o Espírito sempre nos instrui a fazê-la, mortificando o pecado pelo Espírito. Deus abençoe a todos. Que bom que você ouviu a mensagem até o final. Deus abençoe, não se esqueça de se inscrever no canal, também abençoar esta obra e se inscrever no meu canal principal Plenitude do Evangelho Alexander de Oliveira. Até o próximo vídeo e um forte abraço em nome de Jesus.